Oi, gente, boa tarde. Eu sei que eu tô devendo as respostas, né? Que eu prometi que ia dar a respeito das resinas. Mas é que a gente, quando tá viajando, chega no hotel, sobra um tempinho. Mas em casa, você chega em casa, tem filho, tem marido, papagaio, periquito, mercado. A minha agenda que tá uma loucura, graças a Deus, porque a gente chega de viagem, tá tudo acumulado, né? Mas vamos lá. As principais perguntas aqui que o pessoal fez, né, a respeito de resina é assim. O que é a Bookfill? A resina Bookfill, por exemplo, tem em vantagem da resina tradicional. Então, é assim, ela tem vantagens, mas ela tem desvantagens também. Então, para quem não sabe, a Bookfill é uma resina que tem baixa contração de polimerização. E então a gente pode fazer incrementos maiores. Eu gosto bastante de usar a Bookfill, principalmente quando eu vou fazer pediatria, né? Que a criança ela é impaciente, a criança ela não quer ficar ali parada. Então você usa uma Bookfill, você coloca um incremento um pouco maior e acaba acelerando o processo. E em outros procedimentos também, que a gente vê que às vezes vai demorar muito, aí usa uma Bookfill. Ela fica muito acinzentada. Eu, quando vou fazer um dente anterior, eu trabalho às vezes com 5, 6 cores de resina, para dar toda aquela nuance e naturalidade. E a Bookfill, ela não possibilita isso. Então, a vantagem da Bookfill é essa. Ela tem menor contração e a gente pode estar utilizando incrementos maiores durante a restauração, acelerando assim o processo. Só que, como eu trabalho muito com estética, principalmente estética de anteriores, eu trabalho muito com facetas de resina, eu vejo uma desvantagem muito grande na Bookfill. Ela é muito translúcida, então quando a gente vai fazer uma restauração com ela, então tem alguns macetinhos, né, que a gente usa aí, colocar uma camada superficial de outra cor, mas mais em dentes posteriores, tá, gente? Em dente anterior, quando a gente vai fazer uma restauração com ela, ela fica acinzentada, ela fica bem cinza. Nossa, gente, eu tô muito descabelada hoje, desculpa, tá? Mas vamos lá. Ela fica muito acinzentada por causa dessa translucidez. Então, nos posteriores eu ainda uso um macetinho, coloco ela e uma camada superficial de uma outra resina, mas os anteriores não, porque os anteriores às vezes eu vou trabalhar com 5 cores diferentes de resina para conseguir essa nuance e essa naturalidade. E aí a Bookfill acaba então me trazendo essa limitação, tá? Mas em relação às outras propriedades dela, é excelente, né? E essa questão da agilidade, que é muito legal. Outra pergunta que o pessoal fez bastante, que é assim, como que eu faço para conseguir acertar na cor, né, de anteriores? Principalmente nesses casos isolados, às vezes a cor é assim, as camadas de dentina e esmalte, as espessuras devem estar corretas. Se você coloca a sua dentina e fica uma linha dividindo, a gente vai restaurar um dente só, um dente anterior escurecido, que o pessoal tem bastante dificuldade para acertar essa cor. Então, a principal dica que eu dou para vocês para acertar a cor do dente com a tua restauração, fica aquela linha divisória, você vai errar, não adianta nem continuar. Então, a dentina ela é mais opaca e o esmalte é mais translúcido. Se você coloca a camada de dentina mais grossa do que deve, a sua restauração vai ficar mais esbranquiçada. E se você coloca pouca dentina e muito esmalte, uma camada muito espessa de esmalte, a sua restauração vai ficar mais acinzentada, né? Então você tem que controlar a espessura dessas camadas, que é o principal fator para fazer o acerto de cor. E daí mais uma pergunta, respondendo a mais uma pergunta, em relação à durabilidade, né? Pessoal, assim, comparando a durabilidade das facetas de resina com as facetas de porcelana. Gente, não é que eu não faço porcelana, tá? Eu faço e eu gosto muito, mas eu acho assim que cada um tem a sua indicação.
Em casos onde eu quero ser mais conservadora, eu vou usar resina composta. Se eu tenho um dente isolado com uma cor escurecida, é muito mais fácil eu acertar a cor desse dente fazendo uma resina composta do que fazendo uma porcelana, tá? Mas se eu pego um paciente que já tem uma meia idade, os dentes já estão desgastados, aí não tem por que também não optar pela porcelana. Então a resina, ela pode durar 10, 15 anos, assim como uma porcelana. Em contrapartida, a resina ela vai ter mais manutenções. A resina, ela não deixa de ser um polímero resinoso. Então, com o tempo na boca, isso vai deteriorando. E é muito a cada 6 meses. E a resina é um pouco mais frágil, então pode acontecer de lascar. Normalmente, quando lasca a resina, ela lasca, a gente fala chip. Ela sai assim umas ferpinhas. E aí você vai lá e faz uma máquina. É importante você conscientizar o seu paciente das manutenções. Quando a gente faz facetas de resina composta ou qualquer resina composta, se você quer longevidade para essas resinas, deve ser realizado um polimento e recontorno. E uma outra pergunta que me fizeram também é o que eu uso para dar daí para fazer o polimento, né, das minhas resinas. Então, assim, o que eu mais gosto para fazer polimento são esses discos aqui, ó, em região anterior, tá? Eu uso esse disquinho, que é um disquinho que chama Flexi Buff. Ele é bem legal, ele tem um mandrilzinho que a gente troca, né, essa peça. E para dentes posteriores eu gosto bastante do Astro Brush, essa escovinha. Quanto mais usa, mais polimento ela dá, tá? E essa escovinha aqui eu gosto de usar ela associada à pasta Enamelize, que é uma excelente pasta para polimento de resinas. Então isso aqui é o que eu mais uso. Esse aqui para anteriores, para dar um polimento final, lógico, né, que antes a gente passa as outras borrachinhas. E esse aqui para posterior, tá bom?